Sejam muito bem-vindos ao Vozes Raras. Eu sou a Carla Prata, gente, e aqui cada história importa. Sabe por quê, gente? Porque por trás de cada diagnóstico tem uma pessoa. E por trás dessa pessoa tem uma família. E essas famílias, essas pessoas, essa história, essa luta, ela deve ser ouvida. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial, uma amiga minha que eu conheço já de um tempinho, que também luta muito pelas doenças raras. Ela tem uma doença rara também, que é a SED, e ela também tem outras doenças, ela vai falar aqui. E eu vou falar um pouquinho dela antes de começar nosso bate-papo. A Andressa Bueno, gente, ela é presidente do Instituto Irmãs Raras, ativista e estudante de biomedicina. Ela atua no acolhimento, na orientação e encaminhamento de pacientes e familiares. Ela promove ações de conscientização, eventos científicos, campanhas de informação e projetos voltados à melhoria, da qualidade de vida da comunidade rara. É fundadora da Associação Brasileira da Síndrome de Raju-Cheney. Gente, todas as doenças raras são difíceis de serem pronunciadas, isso é normal. Mas eu acho que eu falei certo, né? Síndrome de Raju-Cheney. Autora do livro A Vida Após o Diagnóstico e uma das vozes atuantes na defesa dos direitos das pessoas com doenças raras aqui no Brasil. Sua trajetória é marcada pela transformação da experiência pessoal em iniciativas de impacto social, contribuindo para ampliar o acesso à informação, ao diagnóstico e às redes de apoio para os pacientes e familiares de doenças raras. Muito obrigada, Andressa, por você estar aqui. Você é uma pessoa muito importante no meio dos raros, você sabe, sua história de vida, tudo que você faz. Então, se apresente aí o pessoal. Eu que agradeço o convite, Carla. Eu acho que é muito importante a gente ter essas iniciativas, né, de estar dando voz a essas pessoas. A gente sabe o quanto que a gente se sente invisível, né, invalidado. Então, é muito importante a gente estar nesse momento, que a gente possa estar contando a nossa história, fortalecendo outras pessoas que estão assistindo. Então, eu agradeço de coração essa iniciativa tão linda. Sim, sim. A intenção aqui, gente, é trazer informação, é trazer cada vez mais os pacientes para que as pessoas conheçam as histórias, as características, os sintomas. A Andressa, gente, ela tem SED, que é a síndrome de Ehlers-Danlos. A sua é a hipermóvel, não é? Sim. E qual é a diferença da hipermóvel para outra? Então, hoje existem um subtipo muito amplo, né? O meu é o hipermóvel, então eu tenho deslocamento em praticamente todos os membros do meu corpo. Eu desloco muito fácil, eu fraturo com muita facilidade, luxação. Hoje a gente brinca lá em casa que a gente aprendeu a colocar tudo no lugar, né? Então, o meu pai consegue fazer ali toda a demanda de colocar no lugar, ajustar, a gente já sabe fazer tala, porque o paciente vai passando aos anos e vai aprendendo a conviver com a dor, com os sintomas. Então, eu tenho esse episódio muito grande de luxação. E desde pequena você desde tinha pequena. Isso? Mas o teu diagnóstico, você teve com quantos anos? Meu diagnóstico foi com 17 anos. 17. Então, foram 10 anos onde a minha mãe sempre lutou até descobrir o meu diagnóstico. É uma história muito longa que vem desde pequena, onde eu nunca conseguia pisar com os pés planos, né? Sempre pisava na pontinha do pé, sem pisar com o calcanhar no chão. E nisso, as professoras da minha escola, isso me marcou muito. Uma professora da escola, ela ria de mim. E ela falava para todo mundo que eu cavalgava igual um cavalo. Ela ria e fazia chacota dessa situação. Que absurdo. E eu lembro, isso me marcou muito. E a minha mãe também brigava comigo, porque ela não sabia, né? Ela não tinha um entendimento de mãe. Então, ela falava, olha, pisa com o calcanhar no chão. Até que chegou num episódio onde ela colocou uma rasteirinha e amarrou com uma fita para eu conseguir pisar com o calcanhar. E ela não sabia, né, de toda a condição. Hoje ela fala, filha, me perdoa, né? Eu não sabia. Mas é porque todo mundo falava, essa menina tem que pisar com o calcanhar no chão, e não conseguia. Isso já era tanto característico da hipermobilidade quanto também do autismo. E a gente, naquela época, não tinha nenhum conhecimento de nenhuma das duas doenças. E nisso foram passando... Então, achava que era uma coisa que você fazia porque você achava legal, era isso? Isso. Eu também era modelo, né? Quando eu tinha ali os 7 a 10 anos, eu fui modelo, então eu desfilava. E
eu tenho as gravações do desfile, que é bem engraçado, que eu andava cavalgando. Eu não conseguia pisar com o calcanhar no chão. Mas desde pequenininha era essa frequência de luxação. E aí eu fui crescendo e até que chegou aos meus 10 anos. E depois dos 10 anos eu falo que a minha vida mudou totalmente. Foi onde eu parei de viver. Que aconteceu o fenômeno hormonal, que é a menstruação, né? Existem muitos relatos que depois da menstruação nas meninas a doença se ativa com mais força. Então, depois que aconteceu meu primeiro ciclo menstrual, eu não vivi mais. Foi aonde todos os dias eu passei. O hormônio feminino influenciou diretamente na sua doença, né? Isso. Na síndrome Ehlers-Danlos, gente. É difícil de falar também. Agora, eu tô lendo aqui que você tem a síndrome da taquicardia postural ortostática. Seria isso? Sim. Como você leu ali, eu tenho um diagnóstico muito amplo. É complexo, né? É amplo, são bastante... Olha só para vocês terem uma noção, gente. Ela tem também a síncope vasovagal, ela tem a síndrome da ativação mastocitária, ela tem transtorno do espectro autista nível 1, fibromialgia, você também tem, Andressa? Tenho. Meu Deus. Endometriose pulmonar. Essa eu nunca ouvi falar. Eu vou querer que você fale, mas primeiro eu vou querer que você fale da POTS, que é a síndrome da taquicardia postural ortostática. Então, isso aí é uma coisa que eu acho que de todos os diagnósticos é a única que eu ainda não aprendi a conviver, mesmo depois de 19 anos tendo essas crises, né? Então, vou muitas vezes ao pronto-socorro, inclusive na semana retrasada eu estava no pronto-socorro. E o que é essa síndrome POTS dá? Ela dá taquicardia, né? Você também tem o problema no vasovagal, é o desmaio. Então, em mim, né? O que acontece comigo os meus batimentos chegam a um nível muito alto, a números altos, já chegou a 230 e ali chegou a 230, ele já baixou muito rápido e eu desmaiei. Então, mas você desmaia e convulsiona ou desmaio? Apenas o desmaio. Só o desmaio. E eu já sinto quando isso vai acontecer. Então, toda a minha família já está preparada. Então, eu só sinto que vai acontecer, eu sento numa posição confortável, me cubro ali com travesseiros para não me machucar. Meu pai e minha mãe já ficam ali do meu lado. E é onde eu desmaio, né? Acontece por alguns segundos, eu já retorno. E hoje então, você perde um pouco da consciência. Isso. Você só sente que vai desmaiar. E aí desmaia, apaga, perde um pouco da consciência e depois você volta. Isso. E hoje a gente já estamos preparados, né? Minha família já está preparada. Então a gente já tem oxímetro, a gente tem o próprio aparelho de pressão, a gente tem uma farmácia em casa, né? Para isso. E quando acontecem essas crises, a gente já está preparado. Então a minha mãe já pega o oxímetro, já fica monitorando. O meu pai também, ele já faz ali a pressão, né? Afere, né, minha pressão arterial, e aí a gente desmaia, acorda, desmaia de novo. Quando tá muito difícil, a gente vai pro pronto-socorro, mas muitas das vezes a gente controla isso em casa. Só que é uma coisa que a gente não ainda, né, no meu caso, eu ainda não aprendi a conviver, porque pode acontecer de eu estar andando na rua e desmaiar, né? Então, é bem perigoso. Por isso que é sempre aconselhável a gente estar andando com alguém junto, um acompanhante. Em hospitais, a gente exerceu o nosso direito de ter um acompanhante também, porque quando eu recebo medicação na veia, né, intravenosa, eu preciso estar deitada. Eu ia falar isso. Então, você não tem autonomia. Não. Eu não posso ficar sozinha. Você tem que estar acompanhada de alguém. Porque, por exemplo, se você está atravessando a rua e cai, né? Se você está em qualquer lugar, além do perigo, é claro, de bater com a cabeça e sofrer algum traumatismo, alguma coisa assim mais forte. Então, meu Deus, uma doença que leva a outras síndromes, que leva a outros fatos que podem causar um acidente. E que complicação, hein, Andressa? Agora, o que é endometriose pulmonar? Então, essa é nova para mim. É um diagnóstico bem recente meu, né? Esse diagnóstico eu tenho há uns 3 meses, assim. Toda vez que o meu período menstrual chegava, eu entrava na pré-TPM, eu tinha um episódio muito grande no meu respiratório. Então, era todos os meses eu tinha pneumonia.
todos os meses atacava asma, bronquite, sinusite, a renite. Isso perto do período menstrual. Uma semana, direitinho. Uma semana. Era uma semana que eu passava todos os dias no pronto-socorro, fazendo inalação. Então, o meu respiratório era muito afetado. E eu sempre, desde pequena, eu tinha essas dores, essas cólicas menstruais. E eu também tinha dor abdominal crônica, que é uma das características da síndrome de Ehlers-Danlos. E eu tinha essa dor crônica abdominal e eles não sabiam o que era. Jogavam na conta da ansiedade, da depressão. Falavam que era virose, me mandavam para casa. E aí jogavam pro gastro. Do gastro ia pro cirurgião geral. Jogava pro outro, que jogava pro outro. Parecia um jogo de futebol, né, gente? A bola no pé de um, que joga para outro, que joga para outro, que joga para outro, né? Já que a gente está nesse momento aí de Copa. Era isso. Sim. Eu era a bolinha que eles iam chutando até alguém me aceitar. Então, passei em muitos gastro, em muitos médicos ginecologistas, em todas as especialidades eu passava e ninguém sabia o que eu tinha. Até que, de tanta gente brigar, eles fizeram uma videolaparoscopia exploratória abdominal para ver se tinha foco de endometriose, porque eu chegava berrando de dor no hospital e tomava muito Tramal, tanto que hoje eu tenho reação ao Tramal de tanto que eu tomei. E eles falavam, olha, vamos então abrir ela para ver o que ela tem. E nisso fizeram, né, a cirurgia. Não Aonde? Não, peraí. Na barriga. Na barriga, né? Foi a videolaparoscopia, então foram só 3 furinhos, só que não encontraram nada. E o meu pós da cirurgia foi horrível. Foi um mês que a minha mãe me tratou como um neném. Ela não deixava eu fazer nada sozinha. Para eu levantar da cama todos os meses, ela me carregava, ela me levantava, ela me dava banho. Foi o mês inteiro. Sentia muita dor. Lá em casa tinha escada, então eu não saía de casa. A minha alimentação foi muito restrita também. E eu não cicatrizava. E eu não sabia por que não cicatrizava. E inflamava os pontos. Eu sentia uma dor imensa. E toda vez que eu voltava para o retorno, a médica olhava e falava, olha, você já tá boa para voltar para a escola. Você não precisa ficar em casa. E a minha mãe falou, não, lá tem escada, ela não pode. E não tá normal essa dor dela. E chegou que em uma das vezes eu fui pro pronto-socorro adulto, né? Eu já tinha saído do pediatra e fui pro pronto-socorro adulto. E foi onde eles quase me mataram. Que eu cheguei com uma dor imensa, um mês depois da cirurgia. E cheguei com muita dor. Eles me deram 3 doses de diazepam, que é uma dose para derrubar um cavalo. E eu não conseguia... Me deixaram longe da minha mãe, né? Dentro da emergência, sem um acompanhante. E nisso a enfermeira chegou lá e eu gritando de dor. Eles me deram furosemida para dilatar a minha bexiga e coletar a urina diretamente da bexiga, porque eu não conseguia andar. E me deixaram lá 1 hora, 2 horas, até que chegou 2 horas eu não aguentava mais, minha bexiga dilatada, a dor tinha voltado. E aí a enfermeira chegou e falou bem assim, fica quieta, por que você tá gritando? Você tá assustando todos os pacientes que estão entubados. E nisso eu fiquei com tanto medo, eu falei, meu Deus do céu, será que eu tô fingindo? Será que isso é coisa da minha cabeça? E aí foi onde eu mordi a minha boca e eu não gritava mais, só que eu mordi a minha boca de tanta dor. E aí chegou o enfermeiro, eu falei, por favor, me tira daqui. Ele falou, mas você não consegue andar, a gente não coletou ainda a sua urina. Eu falei, por favor, eu imploro, me tira daqui dessa sala. E aí foi onde a minha mãe já estava ali na porta, a minha mãe me levou no banheiro, só deu tempo de eu chegar com a boca toda ensanguentada no banheiro, contar pra minha mãe o que aconteceu lá dentro, a violência que eu sofri. E a minha mãe, né, mãe é mãe, então a minha mãe ali já exerceu os direitos dela de tirar a enfermeira de perto de mim e não passar mais ser atendida por ela. E aí depois eles viram que voltou um cisto que eles haviam removido na minha cirurgia. Só que daí eu não iria abrir de novo, porque é um procedimento que, para quem tem SED, não cicatriza. A gente tem a produção de colágeno muito devagar. Então, o nosso colágeno ou não produz, ou ele produz muito lento. E aí, por isso... A SED, ela é uma doença que ela tá diretamente, ela é ligada ao colágeno. Isso, né? Então a gente... Então, por isso que você não conseguiu se recuperar da cirurgia. Exatamente. E na época a gente não tinha noção nenhuma disso, tanto que eu fui entubada, minha traqueia deslocou, porque hoje eu sou totalmente hipermóvel, né? Eu preencho todos os pontos, eu tenho muito colágeno na parte do pescoço, traqueia desloca. Ai, meu Deus, que nervoso.
Nossa, quando você fez isso aqui, ai, meu Deus, que nervoso. Então, tudo sai do lugar, a minha mandíbula também. Eu tenho a parte no meu quadril que eu viro a minha perna pra trás, igual Curupira. Nossa. Eles na escola me chamavam de Curupira, porque eu virava a perna pra trás. E nisso, os médicos achavam super normal uma menina conseguir ter essa elasticidade tão grande. Normal. Super normal. Gente, na cabeça deles, né? Porque na minha não é normal. Eu já tô aqui, ó, com um nervoso aqui, que ela já fez assim com a traqueia. Eu achei que o negócio ia clect, clect. Não, ela fez rapidinho, parecia uma mola. Ai, meu Deus. Que nervoso. Já tô suando aqui, gente. Meu Deus. Então, são coisas que foram vários pontinhos que podiam ter sido ligados se um médico olhasse para o meu caso e falasse, olha, é uma raridade, né? Mas não, eu não tinha esse olhar, então... Aos poucos eu fui piorando, então com 14 para 15 anos... Sem diagnóstico e piorando, e piorando e sem diagnóstico. E tomava medicação, tinha que parar. E quando eu tinha 14 para 15 anos, eu tentei tirar a minha vida. Foi um momento muito difícil, porque desde os meus 10 anos sofrendo, eu não tinha a mesma vida que as minhas colegas da escola tinham. A doença rara em si, ela tirou tudo de mim, né? Ela tirou a minha liberdade, ela tirou... Sem diagnóstico, sem saber, passando por tudo isso, não conseguia ser uma adolescente normal. E teve um dia que você falou, vou desistir. Sim. Só que o que eu queria não era tirar a minha vida, eu queria tirar a minha dor. Sim, acabar com aquela dor. Acabar, porque eu ia para médico, ia para psicólogo, psiquiatra, e ninguém. E até que chegou um momento onde minha mãe falou, olha, você acredita em mim? Eu falei, acredito, mãe. Então ela falou, então eu também acredito em você, eu acredito que essa dor é real e a gente vai descobrir. E foi numa época onde eu já estava com o meu emocional abalado, né? É muito importante para o paciente que tem a doença rara ou que está em busca de um diagnóstico, tratar o seu emocional. Porque a gente nunca sabe quando vai ter um diagnóstico a mais ou quando o seu diagnóstico vem. E a minha mãe olhou e falou, vamos então, se a ansiedade, se a depressão, vamos encher a sua cabeça de coisa. Então ela me colocou na aula de violino, na aula de dança, na aula de pintura, na aula de canto, na aula de coral. Mas isso não tem nada a ver com dor, tadinha. Mas mãe quer ajudar, né, de alguma forma. E aí ela me acompanhava em todas as aulas e ela ficou muito preocupada depois dessas tentativas, né? E ela me levava nos médicos, assim, às vezes eu tinha 3 médicos no dia e ela vivia só pra mim, pra gente fazer essas agendas junto com ela. Então, ela sentiu muito medo de me perder naquela tentativa. E eu falei, então eu também vou, né, tentar ali, só que a dor não passava. E ela conseguia ver isso, que piorava a minha dor e não passava. Até que chegou numa apresentação de Páscoa do violino que eu fui tocar. E nisso que eu fiz esse movimento com esse braço, eu acabei rompendo os ligamentos. Meu Deus. Só fazendo um movimento. Foi tocar violino. Gente do céu. E eu rompi os ligamentos e meu braço paralisou, da parte da mão até o antebraço. Eu não tinha movimento nenhum. Eu perdi o meu movimento. E foi mais uma jornada, né? Porque eu estava no ensino médio, estava ainda na escola, tinha que escrever, não tinha um diagnóstico. Teve que faltar aula, porque não tinha como. Gente, imagina a dor. Meu pai amado. E foi aonde na escola eu não tinha o apoio que eu deveria ter. E foi mais uma decepção imensa, porque aconteceu um episódio onde um professor, ele pediu para fazer a prova, só que eu tinha faltado, né, no dia que ia ser feita a prova, e fui entregar para ele o meu atestado, porque eu estava no médico, e ele não aceitou, né? E nisso continuou ali o pessoal se juntando em dupla para fazer a prova, e eu aguardando para entregar o atestado. Quando eu retornei, já não tinha mais ninguém para fazer dupla comigo. Eu, sem conseguir movimentar o braço, ele só me entregou a prova e me obrigou a escrever. Ele falou, você não vai sair da sala. Eu falei, professor, eu te entrego a prova em branco aqui agora, mas, por favor, me deixe sair da sala. E ele não deixava eu sair da sala. E eu, naquele pânico, naquele medo, sem celular dentro da bolsa guardado, desligado, eu não podia sair da sala e fui forçada a escrever. Tanto que na prova, eu escrevi com essa mão, a mão esquerda, que eu não domino. Eu escrevi assim, me desculpa, mas eu não consigo escrever. Meu Deus! E eu só esperei ele sair. A pessoa conseguiu, um profissional da educação fez um negócio desse, gente.
E foi um momento ali que eu entrei em pânico, eu comecei a ter crise de pânico, eu comecei a chorar, eu comecei a tossir, passar mal. Eu falei, professor, eu vou desmaiar dentro da sala de aula. E ele nem aí pra mim, até que ele saiu saiu da frente da porta, e nisso que ele saiu da frente da porta, eu só visei ali chegar até a porta, atravessei a sala, corri, fui pra direção. Nisso a minha mãe chegou, me acalmou, e eu tive que mudar de escola depois desse episódio. Não tinha mais o acolhimento escolar que deveria ter tido. Você chegou a falar, sua mãe chegou a falar com a diretora, com os coordenadores, a gente, na ver época o que faria? Porque, gente, é um absurdo. Um médico maltratar um paciente, um professor, numa situação dessa. Foi um acidente que você sofreu sem querer, né? Porque a sua doença, você não sabia que tinha essa doença, então... Gente, imagina, se alguém acha que você fez isso por querer, gente, ninguém nem consegue. Se você for tocar um violino, uma pessoa normal, não vai acontecer isso. Mas por conta da sua doença... Sim. E na época até a gente abriu o boletim de ocorrência, né? Foi tomadas devidas ali... O que precisava ser feito, a gente foi na Secretaria de Educação, fizemos a denúncia. Só que acabou que a minha vida... não na escola ali, né? As pessoas me olhavam assim, você tá exagerando, né? Pra que eu fazer tudo isso? E você tem medo de fazer alguma? Porque assim, tocar um violino você já não conseguiu por conta da sua doença, da síndrome. Você tem medo, assim, hoje de, sei lá, de fazer alguma atividade? Vamos fazer nem que seja uma hidroginástica, sei lá, um yoga. Você tem medo? Eu tenho muito medo. E não é o ideal, só que hoje eu não pratico nada. Eu não consigo, porque eu em pé... Ontem foi um episódio muito engraçado. Eu coloquei um saltinho e eu fiquei em pé. Eu nem andei, eu só fiquei em pé. Nisso que eu fiquei em pé, eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, olha o salto, né? Que bonito que ficou em mim. A hora que eu fiquei em pé, o meu joelho deslocou pro lado. Ai, meu Deus. Não, Andressa, não usa salto, pelo amor de Deus, gente, que nervoso. E eu nem tinha movimentado nada, então ele deslocou. E isso é muito recorrente. Isso é muito normal, isso normal. Que eu ia falar. E nas pessoas que têm também a sua síndrome, né? Que é Ehlers-Danlos, que é a de hipermobilidade, isso. Né? É normal acontecer isso. Normal. Deslocar cotovelo, braço, mão, dedo, joelho. Meu Deus do céu. É muito normal. E hoje lá em casa eu tenho 4 exemplos disso, né? Como é uma doença genética, os meus 3 irmãos também têm. E hoje a gente tá com um pequenininho, o mais novo, o André. Vocês puxaram isso de quem? Da sua mãe, é muito do seu difícil, pai? Porque as nossas 2 famílias, né? A gente já tentou fazer um histórico, um levantamento. Então, Só vocês que têm ou tem outras pessoas? Toda parte da família do meu pai, né? A minha avó tem problemas no tecido conjuntivo, ela tem a fibromialgia, né? As minhas tias também já sofrem com as dores, né? E é uma região fria, então o frio também influencia demais nas dores articulares. Só que a família da minha mãe também tem alguns relatos disso. E aí eu acho que então, juntou as 2 pai genéticas com a sua mãe, ali. Pronto. Deu certo, é isso. Então a gente vai ter que fazer mais pra frente um rastreio, né? Pra poder saber o que está acontecendo. E só que o meu irmãozinho mais novo, de 11 anos, o André, hoje ele está deslocando tudo. Ele está há 3 meses sem frequentar a escola, de atestado. E há 3 dias atrás ele foi no pronto-socorro e a médica enfaixou o pé dele porque ele pisava, ele deslocava. Meu Deus do céu. Era coisa absurda, assim, que ele andava um pouquinho e deslocava. Ele vinha gritando pra gente, olha, desloquei, saiu do lugar, o tendão inflamou. Então, assim, ele só tem 11 anos. Só que depois da corrida que aconteceu, né? Você estava ali presente com a gente. Depois dessa corrida, ele correu, ele ganhou em primeiro lugar. Só que depois da corrida, ele começou a apresentar essas dores. E aí aconteceu que ele foi para o hospital com essas dores, fez um exame de sangue. Eu não vou me lembrar o exame que ele fez em específico, mas a médica falou, olha, ele precisa ficar em repouso, porque por conta desse esforço físico que ele fez, pode estar subindo para o sangue. E aí, depois do dia da corrida... Ou seja, ele fez um esforço muito grande ali e agora estão acontecendo vários episódios, né? A doença aflorou e está acontecendo vários episódios. Exatamente. O que aconteceu com a gente, comigo e com a minha irmã, na parte da primeira menstruação. Da menstruação está acontecendo com ele agora depois de um esforço físico maior do que ele está acostumado a fazer. Então, gente, vamos nos atentar ao nosso corpo, vamos nos atentar aos nossos limites.
mães, pais, pessoas que tenham a síndrome, né, Ehlers-Danlos, gente, é difícil de falar, mas não force. Às vezes você acha que tá bem, mas não tá, né? Sim, é muito importante respeitar os limites do corpo. Hoje, mesmo após 19 anos, eu convivendo com isso, eu ainda sei até onde que eu posso ir. Eu sei o meu limite, só que às vezes eu também tenho que olhar e falar, não, eu preciso passar esse limite para eu finalizar isso. Hoje, por conta dos amplos diagnósticos que eu tenho, né, a ativação mastocitária, a fadiga crônica, então eu fico muito cansada demais. Na parte da manhã, eu recebo muitos relatos que as pessoas não conseguem funcionar na parte da manhã, né? Quem tem a fadiga crônica não consegue funcionar na parte da manhã. Só conseguem produzir na parte da tarde. E no meu caso, como eu também tenho a questão do autismo, eu só produzo à noite. Então, eu troco a noite pelo dia. E é uma loucura, assim. E a minha médica, ela fala, olha, Andressa, você não pode fazer isso, não é saudável. Só que é o único momento que eu consigo produzir é no silêncio da noite, que aí eu hiperfoco nas coisas e produzo. Então, é uma sobreposição difícil, de porque sintomas. Uma doença pede uma coisa, a outra pede outra coisa, e o teu corpo fica confuso no meio daquilo tudo. Agora, como é que foi o surgimento, Andressa, do Instituto Irmãs Raras? Quem que teve a ideia? Quando que foi isso? Então, quando eu tive o meu diagnóstico com 17 anos, eu fui numa reumatologista no particular, porque no SUS eles me negavam, falavam que eu não precisava de reumato. Então, a minha mãe pagou o plano de saúde com meu pai, ele estava ali iniciado nas escolas, e aí conseguiu pagar o plano de saúde na segunda consulta com a reumatologista, que ela pegou na minha mão, ela viu, né, esse aqui é o reto da minha mão hoje, né, o que eu tenho as mãos de pássaro. Gente, olha, filma a mão dela. Na minha mão, ó, a minha mão reta é assim. Gente do céu, Andressa. Então, assim, Deus o do céu, reto faz uma curva a mão faz, dela. que é chamado de mãos de pássaros, né? Então, esse aqui é o reto da minha mão hoje, os meus dedos, eu tenho todas as... Ai, que nervoso, gente do céu. E eu tenho nervoso mesmo. Ai. Então, quando ela pegou em mim, ela viu assim, ela foi mexendo, ela falou, menino, você é muito mole. E aí eu olhei assim, eu falei, eu sempre fui assim, né? Aí ela começou a pegar na minha pele, ela viu que a minha pele era mais macia. E aí ela começou a puxar, ela viu que se estendia mais. E ela falou, olha, eu vou fazer com você uma listinha de perguntas de sintomas. E nisso ela foi fazendo ali o score de Beagle, né? Que é uma classificação que é uma pontuação. Se você atinge ali uma porcentagem, é bom você investigar. E você passou nessa prova, claro. Todas. Óbvio, essa prova foi a prova que ela fez e tirou nota 10. Sim. O pessoal tá rindo, mas é verdade. E assim, quando chegou nessa... Ela falou, olha, se tem uma coisa que eu vou ter que pesquisar no Google que eu só vi nos livros. E eu não sei tratar. Meu Deus, imagina o que não passou na cabecinha da Andressa quando a médica falou isso pra ela. Mas ainda bem que a médica foi sincera e ainda bem que ela se atentou a fazer esse teste com você. Sim, e graças a Deus, assim, ela falou, olha, não sei tratar, mas a gente vai tentar por aqui. Só que é muito amplo, né? É muito custoso. Hoje, para você conseguir... No particular, manter uma doença rara, manter ali o cuidado dos seus sintomas, uma melhora da qualidade de vida, é muito caro, né? E quando eu comecei a investigar, assim que ela falou síndrome de Ehlers-Danlos, eu lembro até hoje, a gente saiu da clínica, entramos no carro, eu e minha mãe que estava na consulta, meu pai falou, o que aconteceu? O que deu? E aí a minha mãe falou, olha, ela tem uma doença rara. E aí ficou todo mundo se olhando. Em silêncio, sem saber o que fazer. Sem nunca ter ouvido falar em doença rara. Foi o nosso primeiro contato ali. E a gente olhou assim, mas será que é isso mesmo? E começamos a investigar, pesquisar e batia tudo. Tudo casava perfeito. Perfeitamente, assim. E aí eu comecei a entrar em grupos e a entender. E eu falei, então, se eu tenho isso, eu preciso ter um diagnóstico. Eu preciso, o quanto antes, estar tratando isso. E foi Qual o diagnóstico seu que veio primeiro? Do autismo ou da Ehlers-Danlos? Não, o meu primeiro diagnóstico foi da hipermobilidade. Da hipermobilidade. Eu fui numa clínica e aí fiz todos os testes, tudo, né? E recebi o diagnóstico da hipermobilidade.
Logo depois disso, eu conheci a doutora Kaline, que ela é do Distrito Federal e atende online. E ela é cardiologista pediatra. E eu tava com 17 anos, né? Logo ia entrar na maioridade. Só que daí minha mãe conversou com uma pesquisadora, que era a Kátia, e ela falou, olha, tem a doutora Kaline, ela é ótima, ela também tem a síndrome de Ehlers-Danlos, ela também tem o autismo, e ela vai ajudar vocês. E daí a gente entrou em contato com a doutora Kaline. Aí pronto, ela já na conversa. A primeira consulta nossa, da minha irmã, foi de 4 horas. Nossa. A minha consulta foi de 5 horas. Meu Deus. Nisso, eu internada no hospital, porque estava vomitando sangue, porque os meus vasos são muito frágeis. Então, eu tive um episódio de vômito e nisso comecei o sangue. E aí, eles fizeram uma endoscopia. Eles falaram, não, seus vasos são muito frágeis, por isso que do sangue. Então, assim, tive que ir para o hospital para estabilizar isso. E eu no hospital internada, minha irmã junto comigo ali na sala e a minha mãe fazendo a consulta. E aí, ela falou, olha, eu vou ajudar vocês, né? O que você tem é real. E foi ali a primeira pessoa, a primeira especialista que olhou para mim e acreditou em mim. Ela falou, eu acredito em você, eu acredito na sua dor, na sua história. Ela pediu os exames e ela fez um laudo, assim, extraordinário, né? Até hoje. Nossa, que bom. E bem inesperado, porque ela é uma cardiologista, né? Na realidade, você precisava ir numa neuro, né? Para poder... E a cardiologista já conseguiu. Então, você vê que quando o profissional, ele quer ajudar... Ele quer estudar, ele quer atender. E como ela sente na pele, né? Eu acredito Sim. que seja isso. E hoje ela faz muitas capacitações, né, pro autismo. Ela está em frequente estudo. E ela olhou e falou, eu acredito em você. A gente vai atrás disso, vamos conseguir. E aí ela conseguiu. E até hoje, eu vou completar 20 anos, ela ainda me socorre, né? Ela falou, Andressa, tá na hora de você procurar outro médico adulto já. Adulto já, porque eu sou pediatra. E a Andressa falou aqui, gente, nada mais, nada menos do que os desafios do diagnóstico tardio. Agora, esse livro que você fez aqui, Andressa, A Vida Após o Diagnóstico, você fez com quantos anos? Eu fiz nesse ano, em fevereiro. Em fevereiro. 19 anos. 19 anos. Mas você já estava escrevendo ele antes, é isso? Sim. Eu já gostei muito de escrever, já escrevia desde a minha adolescência. E com tudo que eu fui passando, eu fui escrevendo. Há várias páginas, gente, porque tanto diagnóstico, tanto o CID que ela tem, gente, tanto código das doenças que ela tem, deu várias páginas. Cada capítulo uma doença tem bastante, hein, Andressa? Sim, e eu tentei abordar nesse livro hoje todas as dores de um paciente raro. Né, de um paciente que iniciou a sua infância como uma criança normal, mas aos poucos foi percebendo que era diferente, que não era normal. E aí entrou na adolescência, entrou na fase do luto, de não saber, não ter um diagnóstico, né, a escassez da educação inclusiva. Porque né? falta tudo, né? E como é que você vê a realidade dos raros hoje no Brasil? O que você acha dessa realidade? É muito triste, né? Hoje, com todas as ferramentas que a gente tem, a tecnologia tão avançada, a medicina tão avançada, poderíamos estar muito melhor. Hoje, os raros estão desamparados, não tem nenhum suporte, nenhum apoio, a não ser o que se encontra em comunidades, em hospitais privados, associações, instituições, ONGs. Então, a gente percebe que quem se une, se levanta, são os pacientes e quem convive na pele, né? Quem vive todo dia e fala, não, eu sei que eu tenho essa dor, eu sei que a minha limitação, mas eu também não posso deixar outras pessoas estarem morrendo, outras pessoas morrerem sem o seu diagnóstico, outras pessoas chegarem aos seus 40, 50 anos e só ali receber o seu diagnóstico tardio. Então, essa foi uma das maiores motivações para mim fundar o Instituto, né? Eu fundei com 17 anos, né? Porque eu não podia assumir como presidente, era menor de idade. E em uma semana, eu fiz o estatuto, em um dia, da noite pro dia, eu fiz todo o estatuto. Em uma semana, eu consegui toda a diretoria. Consegui um advogado, ele assinou. E em uma semana, a gente já estava funcionando totalmente, legalizado, recebemos a documentação. E no dia 24 de setembro de 2024, a gente fez a inauguração do Instituto Irmãs Raras. E esse instituto, ele
deu início para mesmo ajudar esses pacientes, criar uma rede de apoio, criar uma rede de acolhimento. Que é super importante. A gente sabe o quanto a gente não é ouvido. É difícil. E só quem vive na pele que escuta, né? E o que você diria hoje, para a gente fechar aqui, para alguém que está recebendo agora o diagnóstico de uma doença rara? Para aquela pessoa, para a família daquela pessoa, o que você diria? Eu diria para ter muita fé. É um caminho muito longo que você vai percorrer. Muitas das vezes a gente dá sorte de ser um pouco mais curto, mas não desistir, ter fé. A sua vida é muito valiosa e você vai encontrar pessoas, você vai encontrar ativistas, pessoas muito importantes que lutam realmente pela causa. Eu sou a prova viva dela, né? Hoje é uma honra estar aqui com a Carla, saber que ela se importa tanto e ela vive na pele, né? Então, eu acho que é muito importante a gente olhar e refletir, porque só quem vive na pele levanta a bandeira, e hoje ela dando as voz para essas pessoas é de suma importância. Então, o que eu deixo de recado mesmo é: tenha fé, né? Uma hora tudo vai ficar bem e você vai encontrar muito apoio em comunidades, em associações, conhecendo pessoas que convivem com a mesma doença e vão virar seus irmãos, e você um dia vai conhecer pessoalmente, porque hoje eu converso com pessoas na Indonésia, então, que convivem com a síndrome, e a gente sabe que vai ser meio impossível se vermos, mas é muito importante ter essa fé, ter essa resiliência, acreditar que a sua dor é real, acreditar que você precisa ter um tratamento e que você precisa ser ouvido, exercer os seus direitos como paciente também é muito importante. Então, eu deixo esse recadinho para essas pessoas. Obrigada, viu, Andressa? Agora eu vou pedir para você deixar também as suas redes sociais, tá? Para as pessoas te seguirem também o Instituto. Então, as minhas redes sociais é andressa.bueno, com 2 Os no final, _. E as redes sociais do Instituto Irmãs Raras é instituto.irmãsraras, né? No Instagram você consegue encontrar a gente por ali. Já chama ela, gente, aí já tira todas as dúvidas, porque ela ajuda, o Instituto dela ajuda os pacientes, ajuda a ter um direcionamento, né? Que é o que a gente precisa. E se você está aqui, já compartilha esse vídeo. Compartilha para as pessoas terem conhecimento de que a gente existe, doenças raras existem, e são mais de 8.000 doenças catalogadas no mundo inteiro. E, gente, entra lá no nosso Instagram, porque lá a gente também tem um canal para falar direto com as pessoas, com os doentes raros, com as famílias, com os amigos, com todo mundo. Lá tem um link que vai direto para o nosso WhatsApp. Se você chegou aqui, gente, já compartilha esse vídeo aqui, porque os raros merecem ser ouvidos. Os raros não são invisíveis. Um beijo e até o próximo episódio. Obrigada.